Boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações e daqueles também que estão nos assistindo à distância. O tema, como foi anunciado, é transmigração da alma. Eu procurei, neste trabalho, nesse estudo, tentar passar como eu entendo a criação divina. Porque sempre a gente vai tendo cada vez mais o progresso nos estudos, mas sempre ficam questionamentos. E eu gostaria de começar falando sobre esta frase de Leon Denis. Muitos de nós lemos isto, mas o centro tem uma imagem aí correta. Não sei se vocês prestaram atenção, porque às vezes aparece exatamente isto aqui. A alma dorme na pedra. E não foi isto que Leon Denis falou. Ele, como seguidor de Kardec, continuador da obra de Kardec, ele fala muito sobre alma. E Kardec, tanto em A Gênese quanto no Livro dos Espíritos, o Kardec fala bastante sobre os reinos. E não é o tema do nosso estudo de hoje. Mas só para lembrar, quando ele fala em reino mineral e o orgânico, ele divide bastante. Então, quando nós vemos isto, não é de Leon Denis. Aqui, ele fala embaixo, depois nós vamos ver a frase completa, quando ele fala, sonha na planta. Sim, na planta a inteligência dormita. Dormir na planta não é a mesma coisa que dormir na pedra. Por quê? Porque a pedra é inorgânica. O movimento dela é todo mecânico. Não existe um princípio inteligente funcionando nela. Então, como vocês devem prestar atenção depois nas chamadas do centro, o tema que ele escreve exatamente é isto aqui. Na planta, a inteligência dormita. No animal, sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. É apenas para a gente não aceitar tudo que a gente lê muitas vezes, que são fatos que, se a gente não tiver um estudo, se a gente não for buscar mais profundamente a verdade, porque no livro que ele tem, Leon Denis, é um livro complexo, difícil muitas vezes de ler, as pessoas não gostam muito de ler, mas é muito importante lerem esse livro do Leon Denis. E, para começar, nós vamos falar um pouquinho do princípio inteligente e a criação do universo, que é calculado pela ciência em 12 bilhões de anos aproximadamente. Então, todo mundo já ouviu falar na teoria do Big Bang, né? Que tudo se originou de uma grande explosão de um átomo primordial. Depois de longos anos de estudo, essa teoria veio a ser comprovada. Tudo bem até aqui, né? Mas a grande pergunta é, e antes? E antes? O que existia? Sempre nós somos questionados com isso nas nossas aulas, né? O pessoal que começa a estudar o tema, e vem esta questão, né? O que é que existia antes? Nós vamos mostrar o lado científico da coisa, porque o Espiritismo também é ciência, né? Então, existia o quê? Um universo anterior, ou Big Bounce, que também é chamado de grande salto. Ou seja, é a teoria da gravidade quântica em circuito fechado.
circuito fechado, né? O que é essa imagem que nós estamos vendo aí? Exatamente tenta mostrar, não com muita clareza, porque seria o ideal que fosse com animação, exatamente essa mudança que há. Então existia antes, sim, um outro universo. E aí, esta teoria, ela hoje está sendo desenvolvida por um cientista chamado Bojo Wald, da Pensilvânia, que lançou exatamente essa teoria pela primeira vez. Porque também isso era preocupação da ciência, ou é preocupação da ciência. Como? O que existia? Como é que acontece? Não é? E a gente vai vendo que, à medida que nós vamos desenvolvendo este tema, nós vamos observando as coisas que os espíritos já falaram para nós através do Livro dos Espíritos. Então, o que é essa teoria? É a teoria que diz que é um acontecimento cósmico que representa simultaneamente o fim do universo e, a partir dos seus despojos, o nascimento de um novo. Então, é um circuito fechado. Ele desaparece e volta. Só que isso acontece em bilhões de anos. Nós não temos ideia desse tempo. Mas nós poderíamos perguntar, e para que serve tudo isso? Não é? Por que nós temos esse universo imenso? Qual o objetivo de Deus? O objetivo maior é a evolução, que é quando nós vamos chegar depois no princípio inteligente. Então, o que é que diz essa teoria? Ou melhor, o que é que diz o Espiritismo? Todo o universo evolui, criatura e criação, sob a égide do princípio inteligente, até conseguir a verdadeira felicidade. E o que vem ser esse grande plano, isso tudo que acontece no universo? Nós chamamos de grande plano na criação eterna. Que significa o quê? Significa o nascimento e o desaparecimento de um universo. Isso, portanto, hoje já está sendo desenvolvido pela ciência, quando nós já sabíamos dessas teorias faladas antes. Então, é a gênese e o desaparecimento do universo exterior. E aí nós complementamos. Ao elemento material se tem que juntar o fluido cósmico que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. A gente ainda usa fluido cósmico universal, mas seria uma redundância. A tendência é nós deixarmos aos poucos de falar em universal, porque quando nós falamos em cosmos, nós já estamos falando no universo. Então, eu praticamente eliminei aqui do nosso estudo o fluido cósmico universal. Estamos falando apenas de fluido cósmico. Então, repetindo, ao elemento material se tem que juntar o fluido cósmico, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Mas o que é o fluido cósmico? O que vem ser esse fluido cósmico? A definição dele seria o plasma divino, o hausto do Criador. É importante esse pedacinho, onde vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Muito importante esse pedaço, que eu tirei só uma parte. O fluido cósmico, portanto, ele já se sabe que ele existe. A espiritualidade já havia falado para nós. A ciência andava atrás e chamava este fluido cósmico, sem
sem ler o Espiritismo, falava dele como matéria escura do universo. O que é a matéria escura do universo? Não se sabe. Até hoje, a ciência continua indo atrás, mas ela não consegue ainda pegar este fluido e dizer é isto. Ele é formado dessa maneira. Porque é algo que transcende, por enquanto, a nossa inteligência. É algo que nós não conseguimos entender. E ele está lá no universo. Certo? Por isso, quando em 2007 a ciência se pronuncia a respeito deste assunto, e ela diz que é a misteriosa matéria escura que forma a maior parte do universo, mas ninguém consegue ver, forneceu o suporte que permitiu que a matéria ordinária se aglutinasse para formar as galáxias e a formação das primeiras estrelas. Quem quiser procurar mais detalhes, está lá, eu só tirei um pedacinho. Como foi detectada a presença disso? Só foi detectado por causa dessa imagem que vocês têm aí, mostrando a luz sendo desviada. O que estava desviando a luz? Apesar dela não ser tocada, ela não ser podida, ser mensurada, ela desviava a luz. Então, eles provaram a existência dessa matéria escura. Kardec, com os espíritos, já tinham falado muito tempo antes para nós sobre isso. E, à medida que nós vamos avançando na pesquisa, nós vamos vendo que quase tudo que nós lemos lá está sendo, aos poucos, comprovado. Então, o universo, portanto, é o quê? É a sucessão consecutiva de grandes planos a se substituírem uns aos outros, nos quais formam-se também as consciências individuais, ou o princípio inteligente. E aqui é importante, quando a espiritualidade define isso, que nascidas absolutamente ignorantes e lançadas na corrente evolutiva das cadeias planetárias, despertam, crescem, expandem-se, modelam seu corpo físico, seu envoltório fluídico, até tornarem-se espírito. Então vejam a sequência que é. Desde quando esse princípio é lançado nessa corrente. Voltando um pouquinho, só para a gente relembrar esse pedaço aqui. Que nascidas absolutamente ignorantes, algo que nós não temos ideia, nós não conseguimos ainda desenvolver isso. Só sabemos que elas nascem absolutamente ignorantes e lançadas na corrente evolutiva das cadeias planetárias, elas aos poucos despertam, crescem, expandem-se, modelam seu corpo físico, seu envoltório fluídico até tornarem-se espírito. Lembram lá do Leon Denis, do início? Exatamente é aquilo que ele fala sobre a alma. Então nós estamos buscando cruzar essas informações para tornar a coisa mais inteligível para nós. Pois bem, ao longo desse caminho todo, elas absorvem o bem e o mal relativo às faixas ou zonas onde estacionam. É sempre esta pergunta. Mas como? Como é que o espírito ele se torna mal, ou se torna bom, ou ele já vem muito bom, ou vem muito ruim? Aqui está essa explicação. Porque quando este princípio inteligente, como diz aqui, nas zonas onde estacionam, são mundos, milhões de mundos, que nós não sabemos, porque nós ainda continuamos
na nossa mente só, imaginando a nossa terrinha aqui. Somos os únicos. Então a gente imagina que somos só nós. Por isso nós temos que entender que existem outros mundos onde essa inteligência ela chegou lá e lá não era bom. E ela absorve o mal. Mas continua o processo evolutivo, continua rodando. Ele não vai parar. E até que chega um dia e bate aqui conosco. Quem sabe alguns de nós, onde nós já estivemos, nós não sabemos. E aí a gente vê casos absurdos e perguntamos, mas como essa pessoa chegou ao ponto de ser tão má, tão absurdamente má para fazer o mal para os outros? E a gente sempre é questionado por isso. Mas aqui está, porque nós viemos de outras e outros mundos e a gente tem que abrir a nossa mente, porque é difícil para nós acharmos que existem outros. Mas à medida que nós vamos estudando, nós vamos tendo a convicção de que não estamos sozinhos. Então isso vai num crescente até chegar no grau de angelitude, até nós nos tornarmos anjos. Quem sabe quantas encarnações ainda teremos que andar por aí para chegarmos lá, não é? Mas a gente vai chegar, não se sabe quando, mas vamos. E Kardec, no Livro dos Espíritos, no número 79, ele trata ainda, várias vezes nós vamos repetir isso aqui, ele fala do princípio inteligente da seguinte maneira, ou melhor, os espíritos, distinto do princípio material, lembram lá do caso da pedra, que não tem nada a ver, distinto do princípio material, este princípio inteligente ele se individualiza e se elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. Então ele vai passando por todos os graus da animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve pelo exercício suas primeiras faculdades. E ele continua: no dia em que a alma, libertando-se das formas animais e chegando ao estado humano, conquistar a sua autonomia, a sua responsabilidade moral e compreender o dever, nem por isso atinge o seu fim ou termina a sua evolução. Longe de acabar, agora é que começa a sua obra real. Novas tarefas a chamam. As lutas do passado nada são ao lado das que o futuro lhe reserva. Os seus renascimentos em corpos carnais se sucederão. É muito perfeito isso que os espíritos nos explicam aqui. Então nós vamos caminhando sempre, cada vez mais essa evolução vai, e nós não atingimos ainda aquele patamar da angelitude. E aí, Kardec, vocês já leram bastante, Kardec, né? Ele insiste sempre, ele não deixa nada com uma pergunta, ele sempre faz a segunda, terceira e faz às vezes de maneira diferente, porque ele queria checar tudo. E aí na questão 134 agora, ele pergunta, mas o que é a alma? Aí eles respondem, a alma, quando na Terra, é um espírito encarnado. Eu botei aí esse livrinho, que é também no Espiritismo, capítulo 2, porque é um livrinho muito bom de ler, é fácil tem em todas as nossas livrarias dos centros, tem. É importante a gente ler, porque ele fez esse livrinho exatamente para esclarecer, porque às vezes a pessoa não queria ter o trabalho de ler o Livro dos Espíritos, etc. Pegava esse, o que é o Espiritismo, para ler mais rápido. E depois, dá vontade, vai pegar o Livro dos Espíritos. Então ele repete, a alma, quando na Terra, é um espírito encarnado. E aí nós temos nessa imagem, portanto, o espírito, o perispírito e o corpo. Ou seja, alma mais perispírito mais corpo físico dá o quê? Dá nós, né?
dá ao homem. No plano espiritual, a alma utiliza-se do perispírito para a manifestação da sua individualidade. É um tema que eu acho que já foi desenvolvido aqui, nós mesmos eu acho que já tratamos deste tema aqui, sobre o perispírito. Se não existir o perispírito, o espírito não consegue se manifestar. É claro, como vocês já sabem, que esse perispírito ele muda em função desse estágio onde está o espírito. Vai chegando a ficar tão tênue naqueles espíritos já de uma grande evolução. E Kardec volta novamente à questão. Que era a alma antes de se unir ao corpo, na 134A. Vejam como ele não deixava passar. Ele ia insistindo. E eles voltam a responder. Espírito novamente. E na 134B, ele diz: as almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Olha como ele era, né? Se o professor não tem paciência, já tinha brigado com o aluno, né? Puxa, mas eu já falei. Mas ele repetia. E ele continua, então. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? E eles respondem, sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Então, quando nós estamos encarnados, qual é o objetivo? Nós vamos nos esclarecendo, nós vamos evoluindo aos poucos. Não sabemos quantas vezes nós vamos precisar. Alguns de nós, que têm o privilégio de já ter passado por essa fase aqui da Terra, já vão encarnar em outros mundos, como nós vimos há pouco, nos slides passados. Não é? Eu trouxe apenas para a gente esclarecer que quando Jesus diz assim, ele fala em moradas da casa do Pai, não é? Ele está falando exatamente no universo. A ciência diz que no universo existem 10 bilhões de galáxias. E que só na nossa galáxia, existem 100 bilhões de estrelas. É algo que não dá para nós entendermos. Na nossa mente é difícil essas medidas, não é? E aqui tem uma observação importante, que é o período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Então nós não chegamos logo aqui do jeito que nós somos. Para nós nos tornarmos humanos, nós passamos já por mundos mais inferiores que a Terra. Nós já estamos bem melhores situados, né? Já andamos um pouquinho mais. E só para que a gente veja, eu não sei se está dando para ver, nós estamos aqui, olha, isso aqui é a nossa galáxia, tá? A nossa Via Láctea, nossa Via de Leite, né? Nós estamos bem aqui, olha. Então nós estamos num pontinho dessa galáxia. Bem ali, eu acho que deu para pegar aí, não, só quando eu mexo por aqui, né? É algo tão minúsculo que a gente não se dá conta disso. Com técnicas que também não compete agora nós falarmos, porque são técnicas muito complexas dos telescópios que estão no espaço, os cientistas mostraram essa imagem há uns 15 dias atrás. Olha essa imagem. Então, esse cientista, Peter Van Dacum, ele diz que é possível que existam trilhões de terras. Trilhões. Olha só as coisas
começando a se casar, né? Com essa técnica que estão sendo usadas, porque essa imagem aqui, ela tem 4 bilhões de anos-luz de distância. Também é algo que não cabe, nós não conseguimos nos situar nessas dimensões, não é? Mas eles dizem, é possível. Não é possível nada, é claro que existem, porque seria muito que só nós estivéssemos aqui. Nós estamos naquela pontinha lá. Então, quantas outras... Quando ele diz outros trilhões, ele bota entre aspas terra, o que ele quer dizer? Outros mundos iguais aos nossos. Igual ao nosso, melhor dizendo. E André Luiz, muito antes disso, em Evolução em Dois Mundos, ele diz um pedacinho aqui só que eu peguei. Por processos ópticos, que é a mesma técnica dos telescópios que estão no espaço agora, ele diz, por processos ópticos, verificamos que a nossa cidade apresenta uma forma espiralada, a cidade onde ele está. E que a onda de rádio, observem isso aqui do André Luiz, avançando com a velocidade da luz, gasta 1000 séculos terrenos para percorrer-lhe o diâmetro. Então, quando a gente fala em nosso lar, a gente acha né, tem aquela ideia do filme, algo bem pequeno, muito, né? Todo mundo aconchegado ali, né, com os móveis e tal. Olha o tamanho que ele diz que é. É algo que não dá para nós entendermos. E ele continua, nela surpreenderemos milhões de lares, nas mais diversas dimensões e feitios, instituídos de há muito, recém-organizados, outros envelhecidos ou em vias de instalação, nos quais a vida e a experiência enxameio vitoriosas. Quem quiser ler mais detalhes, pegue lá Evolução em Dois Mundos. É muito, todos os livros dele são excelentes. Só para nós termos uma ideia, portanto, aqui nós temos uma síntese do universo e que nós dizemos, portanto, o seguinte, nós não, a espiritualidade, que o universo é a nossa universidade, que nos ensinará a sabedoria e a virtude. E a Terra? Para que serve? A Terra é a nossa oficina, nos facultará as oportunidades de aplicarmos as lições. E eles dizem, tal é o progresso. Então, neste pouco tempo que nós estamos aqui, 80, outros 100 anos, não é? Nós temos que pensar muito na nossa existência, pensar muito na nossa alma e nos tornarmos cada vez melhores para nós mesmos e depois para os outros. Isto é o processo evolutivo. É isso que nós estamos buscando. É esse crescimento. Por quê? Porque quando nós vamos tropeçando, nós temos que aprender com esse tropeço. Nós temos que aprender a levantar e nos tornarmos seres melhores. Agora, portanto, eu posso definir o que é a transmigração da alma. É o princípio, portanto, da imortalidade. É isso que nós estamos falando. Nós estamos falando hoje de imortalidade. Nós somos seres eternos, imortais. Começamos lá naquela explosãozinha. Como vocês viram, zinha, entre aspas, né? E nós viemos caminhando, estamos seguindo. Então, este é o princípio da transmigração da alma. É a nossa imortalidade. Ou seja, é a lei dos renascimentos, onde nós vamos reparando as faltas em busca da nossa perfeição. É muito importante nós, espíritas, trabalharmos isso, porque a gente ainda encontra muitas pessoas presas a dogmas, a castigo,
à maldade, a um Deus que castiga, um Deus que pune. Não é essa a finalidade do universo. Não é essa a finalidade de nós existirmos. Ele vai nos dar todas as oportunidades que nós vamos precisar para irmos caminhando. Portanto, transmigração progressiva da alma é a trajetória do ser espiritual. Kardec, em O que é Espiritismo, ele volta e diz: o mundo corporal, é muito interessante esse pedacinho aqui, e o mundo espiritual interpenetram-se incessantemente. Pela morte do corpo, o mundo corporal fornece contingente ao mundo espiritual. Pelos nascimentos, o mundo espiritual alimenta a humanidade. E ele continua: a cada nova existência, o espírito cumpre o progresso maior ou menor. E quando adquire sobre a terra a soma de conhecimentos e a elevação moral que comporta o nosso globo, abandona-o para passar a um mundo mais elevado, onde aprenderá coisas novas. Maior ou menor, vai depender da gente, vai depender de nós. Esse progresso vai depender exclusivamente de nós, nos tornarmos seres melhores amanhã. E ele completa: os espíritos, portanto, não são perfeitos, pois são as almas dos homens. Estes não são perfeitos pela mesma razão. Então é muito importante esse pedacinho aqui, porque quando se fala de espírito, nós achamos logo que porque já estão do lado de lá, já estão perfeitinhos. E não é assim. Tem uns que passaram para o plano espiritual, mas não se dão nem conta de que passaram. Ainda estão por aqui, estão aqui no nosso centro, assistindo às palestras, assistindo às aulas, andando pela rua, porque a gente tem uma ideia totalmente distorcida que fomos adquirindo ao longo do tempo. E, na verdade, não é assim, não é? Eles não são perfeitos, pois são as almas dos homens. Estes não são perfeitos pela mesma razão. E, para concluir, eu queria fechar com uma prece de André Luiz, em Evolução ainda em Dois Mundos, quando ele diz: acorda-nos, Senhor da vida, para a luz das oportunidades presentes, para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Perdoa-nos, poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Muito obrigado, que a paz do Mestre esteja conosco.